Olá, a gente pesquisando na Palavra de Deus, a gente percebe que tem alguns assuntos, principalmente no livro do Apocalipse, que tem algumas coisas que a gente não sabe em detalhes. No último programa, nós deixamos em aberto uma questão que quem mandou foi a Zelândia Oliveira para a gente, com respeito à marca da besta. Hoje muito se fala sobre o tal do chip, hoje muito se prega sobre essa marca tem a ver com um número. Afinal de contas, que marca é essa que vai acontecer no fim dos tempos? O que envolve essa tal marca da besta? Quem vai ter a marca da besta e quem não vai ter? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. O texto bíblico diz o seguinte: ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número da besta quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. A gente aqui, nesse ambiente, a gente investiga a sua dúvida, para a gente responder baseando-se na Palavra de Deus. A partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet, da TV Novo Tempo, espalhado por todo o nosso país e onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter a sua companhia e comigo sempre está ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, estamos bem. Estou contente porque você, telespectador e ouvinte, mais uma vez está assistindo ao nosso programa e agradeço a você que, quem sabe, pela primeira vez tenha sintonizado neste canal. Este programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas e desejamos que, de alguma forma, Deus possa usar pecadores como nós para ajudarmos a outro pecador como você a entender a palavra dele. Professor, a questão é a seguinte, essa pergunta nós deixamos em aberto aqui no programa passado, certo? Quem mandou foi a Zelândia Oliveira pelo Facebook e ela quis saber o seguinte: como será a marca da besta? Como se safar desta situação? Porque a Bíblia diz que você não vai poder comprar nem vender. Quem não tiver o número da besta não vai poder nem comprar nem vender. Afinal de contas, professor, como é que a gente pode se safar dessa situação aí? E, na verdade, o que envolve quem não aceitar ter esse número? Veja, eu farei uma explicação aqui bastante breve, amigo telespectador e amigo ouvinte, porque este é um assunto extremamente amplo. Isso aqui daria para fazer, quem sabe, uns 2 programas temáticos inteiros só sobre esse assunto, especialmente por se tratar de um capítulo que se encontra no livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro simbólico, mas a sua simbologia pode ser perfeitamente compreendida à luz do Antigo Testamento. Nós compreendemos o Apocalipse assim, sendo que João se utilizou de muita linguagem do Antigo Testamento, especialmente dos livros de Daniel e Ezequiel. Então nós recorremos a estes livros bíblicos para descobrirmos a simbologia do Apocalipse. Só que esse é um processo muito longo, envolve um estudo mais profundo. E a explicação que eu darei a você aqui é breve, é objetiva, e ao final eu indicarei para você algumas obras para que você possa entender melhor este assunto, se aprofundar na compreensão de Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala de 2 poderes representados por 2 bestas.
Esses dois poderes representam dois poderes, um religioso e outro político, que se unirão pouco antes da volta de Cristo para estabelecerem um falso sistema de adoração. Para identificar quem aceitou esse falso sistema de adoração, cada pessoa receberá um sinal simbólico que vai identificar a pessoa a esse falso sistema de adoração. Em contrapartida, os fiéis adoradores de Deus receberão um outro sinal ou selo de identificação simbólico também, que vai protegê-los das 7 últimas pragas, dos 7 últimos juízos de Deus, que serão derramados sobre uma humanidade rebelde que terá aceitado a marca da autoridade dos poderes representados por duas bestas. Então, em resumo, é isso. Agora, vamos brevemente aqui identificar qual poder representa, que poder é representado por uma das bestas. Bestas aqui na Bíblia, obviamente, são animais selvagens, ok? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou sobre a besta. Vou ler até aqui no momento. Este animal, leopardo, depois aparece aqui leão, são os mesmos animais, são animais que aparecem lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7, né? Aparecem alguns animais que representam o quê? Impérios, poderes políticos, né? E aí, para nós identificarmos aqui essa besta, primeiramente, no verso 3 diz que uma das cabeças dessa besta, desse poder, foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Aqui nós temos uma informação histórica importante no verso 3. Uma outra informação histórica importante está aqui no verso 5, que diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Esses 42 meses equivalem a 1260 dias. Em profecia, um dia equivale a um ano, tá? Por exemplo, você vê lá em Daniel 7:25 que um poder representado por um chifre pequeno atuaria contra o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso equivale aos 42 meses ou 1260 anos de perseguição que o povo de Deus enfrentou. Essa informação que eu dei para você de Daniel 7, 25 e 26, ela é importante porque o mesmo poder representado pela besta aqui em Apocalipse 13 é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7, 25. Daqui a pouco vamos ver. E o verso 6 diz assim, verso 7, olha outra característica desse poder, Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então veja, essas características aqui deste poder, primeira característica, esse poder teve uma das cabeças dessa besta, foi golpeada de morte, mas reviveu. Verso 5, tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e ela agiu por 42 meses, ou seja, 1260 anos. E uma terceira característica, essa besta, de acordo com o verso 7, pelejou contra os santos e os venceu. Então nós temos aqui 3 informações históricas muito importantes. E você vê que essas características da besta, elas estão em total
ligação com outro poder, com o chifre pequeno, identificado em Daniel 7:25. E aqui nós já vamos identificar que poder é esse. Nós estamos usando aqui, amigo telespectador e ouvinte, o método historicista de interpretação. Nós estudamos a Bíblia e procuramos os eventos históricos que mais bem se encaixam com as descrições do texto bíblico, tá? Falando do poder representado pelo chifre pequeno, que é o mesmo poder representado pela besta aqui em Apocalipse 13, olha o que diz aqui, ó, Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Ou veja, tem a ver com o caráter da besta, Apocalipse 13, que diz que proferiria arrogâncias, não é? E blasfêmias. Magoará os santos do Altíssimo, ou seja, tem a ver com o pelejar, perseguir os santos. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando você avalia Apocalipse 13, com essas informações históricas que eu apresentei, com Daniel 7:25, você chega à seguinte conclusão. Primeiro, o dragão que deu poder à besta e que perseguiu o povo de Deus a princípio foi Roma Imperial. E qual foi o próximo poder perseguidor que surgiu a partir de Roma Imperial? Se você for à história, você vai ver que eu não estou falando bobagem. Foi Roma Papal. E nós cremos que Roma Papal é o poder representado por essa besta aqui em Apocalipse 13, equivalente ao poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7:25. É o poder que melhor se enquadra nessas seguintes características. Primeiro, aqui no versículo 6, no versículo 7, é dito que este poder pelejou contra os santos e os venceu. Foi Roma Papal, após Roma Imperial, que perseguiu aqueles que não aceitavam a fé de Roma. E aqui diz que foi por 42 meses ou 1.260 dias. Isso aqui equivale ao período de perseguição no período medieval de 538 a 1798, ou seja, 1.260 anos exatos, quando todos aqueles que não aceitavam a fé de Roma Papal e Roma Imperial eram duramente perseguidos. Uma outra característica que diz no versículo 3, não é? Que uma das cabeças dessa besta foi golpeada de morte, mas reviveu. Isso aconteceu quando o Papa Pio VI, não é? Em 1798, foi preso pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, e acabou sendo cativo e morreu no cativeiro. Muitos pensaram, é o fim do papado neste momento, mas ele reviveu e hoje, obviamente, continua forte como nunca. E uma outra característica, diz aqui no verso 5 de Apocalipse 13, que este poder teria uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias. Você pode pensar, mas em que sentido o papado pode blasfemar contra Deus? É óbvio, o papado faz o possível hoje para defender as doutrinas de Deus, falar em nome de Cristo. Só que teve um detalhe. Você vai para Daniel 7:25, diz que este poder, além de perseguir, magoar os santos do Altíssimo, diz que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Você vê que o poder religioso político que mais atuou na mudança da lei de Deus foi o papado. Por isso que ele é tido como um poder que profere blasfêmias, ou seja, se colocou numa posição em que se sentiu ter autoridade para mudar os mandamentos de Deus. Se você fizer uma comparação entre os 10 mandamentos, como se encontram na Bíblia, com o catecismo, você vai tirar todas as suas dúvidas. Por exemplo, o segundo mandamento, que diz para não adorarmos imagens de escultura, não aparece no catecismo. Ele foi tirado.
Já o quarto mandamento, que ordena observarmos o sábado como dia de guarda, ele foi substituído por domingos e festas. E o 10º mandamento, que orienta-nos a não cobiçarmos, ele foi dividido em 2 para suprir a falta do 2º mandamento. Perceba, não existe um outro sistema que tenha alterado de uma forma tão clara a lei de Deus. Eu não estou dizendo, que o papado sozinho mudou o sábado para o domingo. Este foi um processo gradual que começou antes de Roma papal. Porém, quem mais se atreveu a mudar a lei de Deus, obviamente, foi Roma papal. Não há dúvidas disso quando nós avaliamos a história. E aí você pode se perguntar, o que isso tem a ver com o sinal da besta? Bom, se nós já identificamos que a primeira besta de Apocalipse representa Roma papal, identificar o seu sinal não será algo difícil. Qual é o principal sinal de autoridade de Roma papal? E qual será? Exatamente a observância do domingo. Eu queria ler aqui para você algo interessante. Vou extrair aqui isso do livro Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, de C. Mervyn Maxwell. Na página 392 temos algumas informações importantes. No começo da Idade Média, sacerdotes descobriram cartas provindas do céu que impunham às pessoas a guarda do domingo em lugar do sábado. Em 1054, o Papa Leão IX, excomungou toda a Igreja Ortodoxa do Oriente e, em parte, porque os ortodoxos celebravam o sábado. De todos os principais ramos da cristandade, a Igreja Católica tornou-se aquele que mais ferrenhamente se opôs ao sábado do 7º dia. Um estudioso chamado Pedro de Ancharano, ele diz o seguinte: o Papa pode modificar a lei divina, se ele assim o quiser. Então nós cremos que no futuro, pouco antes da volta de Cristo, o sinal que será colocado para identificar quem é um adorador deste poder político-religioso será a observância obrigatória do domingo no lugar do sábado. Isso não acontece hoje, tá? Nenhum irmão sincero, nenhum irmão católico sincero, nenhum irmão evangélico sincero que guarda o domingo tem a marca da besta. Pelo contrário, tem muitos filhos de Deus que guardam o domingo e são mais fiéis a Jesus do que muitos guardadores do sábado, que dizem que guardam o sábado, mas no íntimo são hipócritas, ok? Então aqui eu não estou julgando pessoas. Agora, pouco antes da volta de Cristo, haverá sim um decreto dominical que será uma forma de identificar aquele que adora ao poder representado pela besta. E a obediência é o ponto central aqui, porque em Apocalipse 14:12, falando daqueles que não aceitarão o sinal da besta, olha o que diz aqui, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebe? A obediência a Deus, mais especificamente ao 4º mandamento, será o sinal de identificação de Deus e, obviamente, que a obediência a um mandamento oposto, que será sinal da autoridade da Igreja de Roma, será o sinal deste poder representado pela besta. Quem for identificado com este poder, observando o domingo como dia de guarda, ali pouco antes da volta de Cristo, olha o que vai acontecer a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, aqueles que não aceitarem o sinal de autoridade da Igreja Romana
eles sofrerão um boicote econômico. Eles não poderão comprar, vender, exercer atividades comerciais porque não foram identificados com este poder. Quando a Bíblia diz que esta marca vai ser colocada na testa ou sobre a mão, vamos deixar de lado essa besteira de chip, porque não tem nada a ver isso. A Bíblia não tem o propósito de falar isso. Para nós sabermos o que significa isso, nós temos que recorrer à Bíblia e um pouquinho também à história, né? Quando você vai para Apocalipse 22:4, aqui diz assim, falando dos servos de Deus: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Não é que Deus vai tatuar na testa literalmente o nome de ninguém, mas é porque a pessoa vai refletir o caráter de Deus. Ter o sinal da besta na testa ou na mão representa que a pessoa vai refletir o caráter da besta, o caráter rebelde. E na mão simboliza que a pessoa vai agir em conformidade com o caráter rebelde da besta, aceitando um falso sistema de adoração e ignorando o verdadeiro sistema de adoração. Devemos lembrar, na história, né, que quando antigos soldados eram marcados na mão ou na testa, aquilo representava que eles pertenciam a uma divindade e que eram protegidas por ela. Da mesma forma, os filhos de Deus que aceitarem a verdadeira adoração serão marcados, simbolicamente serão protegidos porque eles pertencem a Deus. Da mesma forma, aqueles que aceitarem o sinal de autoridade da Igreja Romana serão marcados, diríamos assim, simbolicamente pertencerão e agirão em conformidade com o caráter rebelde da besta. Eu queria indicar para você alguns livros. Eu sei que a minha explicação pode ter parecido absurda para muitos, mas eu garanto para você que se você estudar o livro do Apocalipse, fazendo uso da metodologia historicista, né, estudando o texto bíblico, buscando eventos históricos que mais bem se encaixam com o texto bíblico, você vai perceber que é perfeitamente viável essa minha interpretação. E na verdade ela não é minha. Uma informação importante, todos os protestantes de fala inglesa até o século XIX identificavam, boa parte deles identificava Roma imperial e Roma papal nas profecias apocalípticas. Foi com o tempo que esta interpretação historicista foi sendo substituída pelo futurismo ou pelo preterismo, mas até o século XIX não era assim. O que nós fazemos é preservar essa interpretação protestante que predominou até o século XIX. Alguns livros que eu vou indicar para você se aprofundar nesse assunto, né? O primeiro deles, vou mostrar aqui na câmera, é Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, de C. Mervyn Maxwell. Ele usa o método historicista de interpretação para entender o livro do Apocalipse. Você pode encontrar esses dados e muitos outros para você entender especialmente Apocalipse 13. Outros livros que eu vou indicar e que eu não tenho aqui na minha biblioteca, né, mas você pode encontrar na editora que também publica esse livro, que é a Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver no GC, você que é o telespectador, você vai ver no GC o site e o telefone. Para o nosso ouvinte que acompanha na rádio, o site é cpb.com.br, C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. E o telefone 0800 979 0606, 0800 979 0606. Além deste livro, você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira os outros livros que eu indicarei agora, se você quiser, ou um deles. Apocalipse 13, de Mervyn Moore, é um livraço, tem muitos dados bíblicos históricos que mostram a relevância desta interpretação historicista. O outro livro também é O Último Império, de Vanderlei Dornelles. Ali, ele demonstra que a segunda besta do Apocalipse são os Estados Unidos da América. Então ele mostra que vai ser a união de Roma papal com os Estados Unidos da América,
é que possibilitará o estabelecimento deste sinal da autoridade da Igreja Romana. Tá? E um outro livro, também do Vanderlei Dornelles, é Pelo Sangue do Cordeiro. Então, se você tiver essa literatura ou um desses livros, você vai fazer um estudo sério de Apocalipse 13 e eu não tenho dúvida alguma, você vai compreender algo extremamente importante no conflito entre o bem e o mal. A questão, amigo ouvinte e telespectador, não é simplesmente observar um dia de guarda. A questão é aceitar a autoridade de Deus ou a autoridade humana nas nossas vidas. Tá ok? Muito bem, professor. É realmente uma resposta bastante intensa, extensa também, e a gente precisa colocar aqui para ficar bem apresentado, bem explicado, e por isso que nós deixamos para a abertura desse programa, você viu aí que acabou utilizando um bloco inteiro para você ter essa resposta, mas compartilhe esse vídeo depois, você vai ver que ele vai estar no YouTube, no nosso canal. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas das pessoas que têm sobre esse assunto apocalíptico, tá bom? Bom, para você participar do programa, você pode mandar suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Pelas redes sociais, facebook.com/Na Mira da Verdade, pelo Twitter, @Na Mira da Verdade e ainda no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Aproveite aí, nós temos que ir para um intervalo rápido. Aproveite para você formular a sua pergunta, mandar, como muitos que já estão mandando aqui, e acompanhando também ao vivo pelo Facebook. Você que de repente não tem um sinal da TV aberta aí na sua cidade, não tem uma TV por assinatura ou parabólica, você tem internet, você pode acompanhar através do Facebook o nosso programa, mas também toda a programação da TV Novo Tempo pelo YouTube, ao vivo, tá bom? Então, você que é internauta aí, você tem a TV Novo Tempo na palma da sua mão, você assiste o tempo que você quiser e o programa Na Mira da Verdade aqui no nosso Facebook. Nós temos que ir para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.